Olá, pessoal, tudo bem? A nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre as estratégias argumentativas, tá certo? Nossa aula de redação, de produção textual, né? Eu sou a professora Silvia Letícia, tá bom? Então, vamos ao que interessa, né? Então, primeiramente, vamos relembrar mais uma vez o que seria texto dissertativo, certo? E aí, aqui vem algumas colocações para que a gente não esqueça, né? Lembra que todo texto, ele possui um objetivo. Quando você vai escrever qualquer texto, ele tem um objetivo. O que é que eu quero atingir, né? Entendeu? Qual é o objetivo? Qual é... E seja ele só dar informações, informar, né? Ou convencer o leitor sobre determinado ponto de vista. Eu quero fazer com que as pessoas acreditem naquilo que eu estou falando, aquele pensamento que eu tenho, né? Ou até mesmo vender algum produto, né? E aí vai de gênero textual para gêneros textuais, né? Tá certo? Então, e o texto dissertativo, né? Ele se divide entre o texto informativo, parte dele, os principais, claro, né? E com o texto argumentativo, que ele tem essa característica, certo? Ele tem, quando eu falo em texto argumentativo, eu falo num texto onde eu vou tentar convencer quem vai ler o meu texto, tentar fazer com que eu possa comprovar para ele que o que eu estou dizendo tem sentido, é real, é verdadeiro e vale a pena seguir o que eu estou dizendo, entendeu? Então, basicamente é isso. E aí, nós vamos ver algumas estratégias argumentativas para que a gente possa fazer com que esse texto dissertativo ele fique rico, né? A partir do momento que a sua produção escrita não tem um caráter apenas informativo, se a sua intenção não é apenas só informar, você não quer só informar as pessoas sobre determinado assunto, e você precisa defender determinada opinião, né? Você precisará utilizar estratégias argumentativas para fundamentar, para tornar a sua produção real, né? Que ela possa ter, ela seja, de certa forma, ela possa ser fundamentada de forma que as pessoas possam acreditar no que você está dizendo, né? E o que seria, na verdade, o que seriam essas estratégias, né? As estratégias argumentativas, elas são os argumentos que a gente precisa usar para que o texto tenha, como é que eu posso dizer, credibilidade. Pronto, era essa a palavra. Que o seu texto possa ter credibilidade. Então, os argumentos já sabemos que são ideias lógicas relacionadas entre si, com o objetivo de esclarecer determinada situação ou dúvida. Né? Então, quando eu lanço um argumento, eu tenho o objetivo de esclarecer uma situação. Né? Então, quando por exemplo, na prática, no dia a dia, quando você faz algo, né, você toma uma determinada atitude, por exemplo, você não fez a atividade de casa, e aí o prazo era hoje e acabou e você não fez essa atividade, você vai lá no Google, lá na parte de mensagem, e vai falar, professora, eu não pude fazer a atividade. Você vai usar os argumentos que você acha que vão me convencer para que eu possa compreender e aceitar a sua atividade depois. Não fiz a minha atividade, no caso agora que a gente está trabalhando de forma remota, porque lá em casa não tem internet, né? Eu uso a internet da casa da minha tia, da minha avó, e aí, nesse dia, lá na casa minha, estava faltando energia. E aí, exatamente na hora que eu estava lá tentando baixar, ou eu não fiz atividade porque, aliás, eu fiz atividade, mas estava no computador e na hora que eu fui postar no ambiente virtual, o computador simplesmente fechou e não abriu mais. Então, você vai usar os argumentos lógicos, ideias lógicas, né? Para esclarecer determinada situação ou acabar com a dúvida. E aí, o ideal é que esse argumento ele seja válido, que ele possa fazer com que as pessoas acreditem no que você está dizendo, né? Então, argumentar é a capacidade de relacionar os fatos daquilo que ocorreu, os estudos, opiniões, com a finalidade
e embasar uma ideia, um pensamento, com a finalidade de fazer com que esse fato ele seja justificado de alguma forma, né? Então, as estratégias argumentativas, elas são as maneiras como você organizará e apresentará os seus argumentos para chegar a uma determinada conclusão, né? Então, vamos ver que maneiras seriam essas, certo? As estratégias argumentativas, quando bem inseridas no texto, ajudam a aprovar o ponto de vista do produtor do texto e, consequentemente, a convencer o leitor sobre o que ele, produtor, está dizendo. Foi exatamente esse exemplo que eu dei a vocês anteriormente, né? Quando você usa bem as estratégias argumentativas, né? Quando você coloca elas bem arrumadinha dentro da sua produção textual, o que vai acontecer é que você vai conseguir convencer o leitor sobre o que você está dizendo, né? Não vai ficar nada solto, entendeu? Como conseguir essa persuasão? Ela é simples. Veja, primeiro, apresenta uma tese. O que é uma tese? Seu ponto de vista, a sua ideia. Então, você apresenta uma ideia, né? No vídeo anterior, a gente estava falando sobre o bullying, não é isso? Então, a gente vamos continuar usando essa mesma ideia, esse mesmo tema, né? Então, você vai, a partir desse tema, apresentar uma ideia, seu ponto de vista. Qual é a sua ideia? O que é que para você representa o bullying? E aí, a sua ideia central da sua produção textual é que ele é prejudicial aos adolescentes, né? Principalmente nessa fase entre os 13 aos 17 anos. É o período em que o adolescente está se firmando como pessoa. Então, você botou essa ideia central. O segundo passo, para sustentar essa ideia, né, você vai apontar os argumentos que estão de acordo com ela. Aí você vai... O ideal, quando a gente vai falar de um assunto, é que a gente domine, né? Então, se eu não sei nada sobre o bullying, se eu não conheço autores que escreveram sobre isso, se eu não tenho nenhum exemplo para dar sobre isso, então vai ficar complicado, a minha redação vai ficar de certa forma, pobre, né? Porque eu vou escrever o que a gente usa no dia a dia, né? A expressão na gíria, né? Eu vou só encher linguiça, né? Como se diz? A minha redação, eu vou escrever 20 linhas, aí tem aluno que acha que aumentando o tamanho da letra, né? Botando um espaço maior, vai dar as linhas e a redação está boa e merece a nota, pelo menos a média. E isso não é real, né? Então, é necessário que realmente você use o conteúdo da redação, juntamente, logicamente, que é o casadinho, a gramática bem escrita, né? Você conhecer a gramática portuguesa, a gramática padrão, a escrita padrão, o que você deve, né? A aplicação de pontuação, de coesão e coerência, tudo isso ela está relacionada dentro do bom texto que você vai escrever, tá certo? Então, para sustentar, você tem que apontar esses argumentos, né? Os argumentos mais importantes. Você pode... Aí, mais algumas dicas para vocês, né? Você pode organizar os argumentos da forma que achar melhor em seu texto. É possível, por exemplo, inseri-los em seu desenvolvimento, logicamente, que é dentro do corpo do texto. E, na conclusão, também, você vai apontar uma solução, com base nos argumentos que você usou no desenvolvimento. No texto, é preciso se limitar apenas a uma estratégia argumentativa? Aí você me pergunta, né? Será, professora, que basta eu me limitar apenas a uma estratégia argumentativa? Não. É possível utilizar diferentes tipos de argumentos para sustentar o que você está defendendo ao longo do texto. Quanto mais argumentos você usar para convencer, melhor, não é verdade? Mas é importante, você precisa conhecer bem os tipos de argumentos para utilizar corretamente, certo? É muito importante que você trabalhe bem, né? Ou seja, desenvolva cada argumento, certo? E não apenas jogue-os ao longo do artigo. O bullying faz mal para essa idade, para os alunos da idade de 13 a 17 anos, porque eles ficam deprimidos. Tá. E aí, fica solto, porque acaba levando ao suicídio. E se você não embasar, fazer o embasamento, embasar é isso, entendeu? É quando você vai pegar esse argumento
e transformá-lo, podemos dizer assim, e colocar os detalhes para convencer mesmo quem vai ler que realmente tem sentido. Realmente, eu tenho que começar a pesar se eu, como adolescente, tenho feito bullying, né? Eu preciso mudar essa minha visão, né? Então, fica a dica. Escolha aqueles argumentos que você consegue desenvolver bem para alcançar bons resultados, certo? E quais são as estratégias argumentativas? Bom, agora que você já sabe o que são estratégias argumentativas, é importante perceber que elas ajudam a organizar e apresentar os seus argumentos para o leitor. Você pode usar as seguintes estratégias na sua redação. Então, vamos lá. Alguns tipos de estratégias argumentativas. Questão de dados estatísticos, certo? Uma estratégia argumentativa mais eficaz, certo? Bom, os dados estatísticos, né? Uma das estratégias argumentativas mais eficazes é a utilização de dados estatísticos para provar o seu ponto, né? O seu ponto de vista, o seu argumento. Porém, é fundamental que essas informações elas venham de uma fonte confiável, tá? Ainda mais nos dias de hoje, onde as fake news, então você tem que realmente ir em busca, procurar qual é a fonte mais confiável, né? Para que você não caia na cilada de colocar algo de uma fonte que não é confiável, tá certo? E que você saiba selecionar aquelas que realmente fazem sentido para a sua redação. Né? Então, você faz a busca, você vai em casa e aí você vai aconselhar você treinar em casa, porque na hora da prova você não vai ter a opção de pesquisar as fontes, né? Os dados estatísticos que existem, né? Por apontarem para um cenário concreto e virem de fontes oficiais, essas estratégias argumentativas correm menos risco de serem questionadas, né? Por ser o leitor, quando o texto aponta para uma interpretação plausível das informações. Então, o ideal segundo, né, a Organização Mundial da Saúde, o bullying, né? E aí você vai buscar o que é que fala o site, quais são as estatísticas, 70%, 80% das pessoas, dos adolescentes que sofreram bullying, né? Se você disse que o índice de suicídio é grande por conta do bullying, você tem que buscar a fonte que comprova isso. Não é só você falar seus argumentos, não é só você dizer seus argumentos, você precisa comprovar, entendeu? Então, mostre a sua fonte, o que demonstrará autoridade no seu argumento e explique para o leitor o que o que aquelas informações querem dizer e para o que elas apontam, entendeu? Então, nesse momento, é importante que você compreenda isso. Outro tipo de estratégia argumentativa é a comparação, né? A comparação é outra estratégia argumentativa interessante, principalmente se você está falando de um ou mais produtos, serviços ou uma marca do mesmo segmento, por exemplo, né? Você fazer uma comparação. Caso o seu assunto seja, você está falando de um produto ou de um serviço, né? Que às vezes você vai fazer algum texto, seja jornalístico, né? E aí você precisa usar a dissertação argumentativa ou uma propaganda, né? Algo desse tipo. Você precisa ter a habilidade de apontar as semelhanças e ou as diferenças entre os dois ou mais elementos, conseguindo destacar os benefícios daquele que está defendendo. Isso ajudará a guiar o leitor a entender qual é a melhor opção. Isso, nesse caso, você vai fazer um texto argumentativo, onde você quer destacar que um produto é melhor do que o outro, né? Então, é importante que você aponte quais são as vantagens, a diferença e a vantagem do seu produto. É isso? Então, é bem a questão de marketing, né? Nesse tipo de estratégia, é fundamental que você utilize os operadores argumentativos, como mais que, menos que, da mesma forma, igualmente, assim como, e etc. Né? Para garantir a ligação entre as orações, para que ela tenha coerência, né? A sua redação ela tenha coerência, né? Outro tipo de estratégia argumentativa é a exemplificação. Né? Nesse tipo de estratégia argumentativa, você apontará
um ou mais exemplos que justificam aquilo que você está defendendo. Tá? Então, se esse exemplo for do conhecimento geral, o ideal é que todo mundo, um caso que todo mundo já foi bem falado, bem noticiado nos jornais, nas redes sociais, né? Fica mais fácil ainda para o leitor compreendê-lo, né? Quando você dá o exemplo do bullying, de alguém, de uma personalidade que passou por determinada situação e acabou entrando em depressão ou algo do tipo, por exemplo. Porém, se não for, não deixe de contextualizá-lo em seu texto. Aí você deixa claro, né? Algo que aconteceu com alguém que não é tão famoso, é um parente seu, um amigo da escola, do bairro, entendeu? Ou um parente de um amigo, um primo. Você pode contextualizar. Quanto mais detalhe você der, melhor a sua redação. Quando falamos em usar a exemplificação como uma estratégia argumentativa, não estamos nos referindo ao caso que aconteceu com o seu tio ontem? Seria isso, certo? Mas é possível usar exemplos noticiados e muito conhecidos para comprovar o seu argumento e mostrar para o leitor, na prática, que você está dizendo algo válido, que vale a pena você abraçar a ideia. Outro tipo de argumentações, estratégias argumentativas, a gente está relacionada a causa e consequência. Esse tipo de argumento, ele ajuda a mostrar para o leitor quais são os resultados de determinada situação ou ação tomada por ele, né? Você não pode esquecer de apresentar os porquês, os motivos desses efeitos e quais são as suas possíveis consequências. Então, é importante você mostrar aqui a causa, né? A causa de algo, por exemplo, da ação do bullying, a causa dele vai ter resultados, né? Vai existir consequência. A consequência disso são os resultados dessa situação ou dessa ação tomada por ele, né? Então, a estratégia argumentativa de causa e consequência, ela é muito eficaz, pois ela acaba alertando realmente o leitor sobre os benefícios do seu ponto de vista, ou sobre como uma tomada de decisão em sentido contrário pode ser prejudicial, né? Pode prejudicá-lo, entendeu? Então, é muito importante esse tipo de estratégia dentro da sua produção textual. Essa é uma estratégia argumentativa muito utilizada e consiste na apresentação de fatos que são causa, ou seja, aquilo que motiva, e de fatos que são consequência, aquilo que é ocasional, né? Então, aquilo que motiva a ação do bullying e aquilo que vai acontecer por conta dessa ação, né? A causa e a consequência, certo? E aí a gente tem também a estratégia argumentativa de citação, que é muito boa, e aí o público mais adulto, mas isso não quer dizer que o aluno de ensino básico, né, de ensino fundamental ou médio, ele não possa usar esse argumento, né, que é a estratégia argumentativa citar pessoas consagradas, ou seja, autores renomados, né, autores psicólogos, pessoas da área que dominam o assunto que for o tema da sua redação, né? Especialistas que pensam de forma parecida com você e tem autoridade para falar sobre aquele assunto, porque já fez pesquisa, porque já fez estudos, né? Já comprovou através, inclusive, de dados estatísticos, né? Que é o outro argumento que a gente viu anteriormente, né? Dessa forma, você pode utilizar exatamente o que o autor disse, o que a pessoa disse, usando apenas aspas. Ou, se não lembrar tudo ao pé da letra, fazer a referência a essa pessoa, relacionando as ideias delas com as suas. Se você não lembrar exatamente como ela diz, você pode dizer segundo, né? Segundo fulano de tal, né? Segundo autor tal. Né? O bullying é isso, isso, isso. Porque aí você também dá torna a sua redação bem, vamos dizer assim, acreditada, né? As pessoas vão levar a sério o que você está dizendo. E aí tem também outro tipo de estratégia, que é a alusão histórica. Tá? O que seria a alusão histórica?
é uma estratégia muito boa para comprovar os seus argumentos, porque por meio dela você aborda fatos históricos, muito conhecidos, e pode também mostrar a consequência desses acontecimentos para o assunto abordado. Você pegar um fato histórico que já existe e usá-lo como argumento para comprovar, tá certo? Então, diante de todas essas estratégias, a gente pode chegar à seguinte conclusão, né? Além dessas, existem outras estratégias argumentativas que você pode utilizar, como o contraste, a enumeração, e aí fica a sugestão para vocês pesquisarem o que seria esse contraste, o que seria a enumeração, né? Vocês irem atrás de olhar, enriquecer, né, a sua escrita, a sua forma de escrever, a sua criatividade, porque o que a gente se depara muito é os alunos falando que não gosta de redação ou não se identifica porque não tem criatividade. Mas a criatividade ela está bem relacionada à questão do conhecimento, da leitura. Você lê sobre os fatos. Pegue temas, os temas mais atuais, vá atrás desses temas e busque informações, o que se fala desses temas, quais são os autores que falam sobre isso, quais são que você pode quais são os argumentos, os pró e os contras desse tema, desses temas mais atuais que você vai pesquisar. Aí você vai ver como a sua criatividade vai melhorar bastante, né? Vai ficar muito boa mesmo, né? Mas, ó, independente de qualquer, né, de qualquer tema que você escolher, o importante é organizar bem os seus argumentos e mostrar o seu senso crítico, porque todo mundo tem um senso crítico, todo mundo tem uma ideia, uma opinião sobre qualquer assunto, tá? Então, pratique com frequência a sua redação. Só a prática que leva à perfeição, ou quase, né? Porque a gente sabe que a perfeição é um estágio assim bem elevado de qualquer área da nossa vida, né? Então, vamos praticar? Vamos sim, né? Então, finalizando aqui, quero finalizar aqui a nossa aula. Quero agradecer mais uma vez você que conseguiu chegar até aqui o final. Se você assistiu toda a minha aula, se achou bacana, se gostou, se aprendeu alguma coisa, curte, tá certo? Dá uma curtida aí no canal, se quiser se inscrever, se já tiver inscrito. Bota lá o sininho e vamos seguindo, tá bom? Até a próxima aula. Beijo no coração.